Gente, eu vou passar a palavra agora, gente, para Carol. Deixa eu Porque assim, tentar. ó, nós faremos uma live hoje dinâmica, porque recebemos muitas perguntas, que vai de dieta cetogênica a manteiga ou margarina. Então, eu vou passar a palavra para que Carol se apresente. Sim. Né, Carol, por favor, fique à vontade. O espaço é seu. Então, eu sou a Caroline, sou formada pela Unifac, tenho especialização em nutrição clínica pela São Camilo e eu atuo mais na área de emagrecimento, não precisamente emagrecimento estético, e também comportamento alimentar. Esta Carol. sou eu. E Nutricionista. apaixonada por nutrição. Sim, e apaixonada por nutrição desde quando eu nem sabia o que era nutrição. Faltou um detalhe, viu? Nutricionista, formada pela Unifax nutricionista. Sim, Bom, para quem não me sim. conhece, eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece, Carol. Mesmo assim, eu gosto de me apresentar. Eu sou Jeane Ferreira, nutricionista, né? Tenho mestrado em ciência de alimentos, estou fazendo doutorado agora, sou professora da Unifax no curso de medicina e trabalho na área de gestão de unidades de alimentação e nutrição, mentorias, consultorias. O bom para mim, com 16 anos de formada, Carol, é que eu já passei por todas as áreas, né? E com certa tranquilidade, porque você vai aprendendo Sim, com o tempo, principalmente conhecendo as pessoas, né? E também estou atuando como sim, personalidade, histórias assim bem interessantes sim. do último atendimento. Abençoa Jesus. Muita Carol, conversa. muita conversa. Carol, como nós combinamos, como existem muitas Uhum, perguntas, eu vou, gente, objetivar, certo? uhum, Eu farei as perguntas que vocês uhum. enviaram anteriormente. Mais uma vez, muito obrigada pelo envio das perguntas. Carol, vamos começar. O tema da live de Vamos hoje lá. é planejamento de cardápio, reeducação Uhum, alimentar, vezes, né, versus uhum. dietas restritivas, ou seja, As restrição. perigosinhas. E aí eu vou começar fazendo uma Uhum. pergunta para você que eu achei assim, interessantíssima, eu coloquei ela no topo. O que é educação alimentar? Então, educação alimentar é o processo de fazer as pessoas entenderem a sua alimentação. O que comem, por que comem ou por que não comem um alimento. E aprender a lidar bem com a comida, né? Não ser mais escravo da alimentação, nem demonizar os alimentos e nem santificar. É entender mesmo que a alimentação é mais um dos campos de toda a nossa vida, né? Não é ficar preso a um papel ali que eu te digo que você tem que comer pão, feijão, arroz e batata, e você só sabe que você tem que comer aquilo e não sabe mais outra coisa. É entender mesmo o que se passa na sua alimentação e ser capaz de fazer as próprias escolhas sem precisar ter para sempre ali alguém mandando o que comer. Maravilha, Carol. Fui E você rápida? me... Maravilha. Você me lembra a situação, né? Como eu passei por todos os níveis de ensino, você me lembra a situação, assim. Quando uma Sim. criança ela entra na escola e ela vai conhecendo lápis, borracha, caneta, a gente Uhum. está educando. E a gente percebe que a Sim. pessoa foi educada naquele termo, né? No sentido do pegar no lápis a caneta, quando muda o comportamento. E aí eu gostaria só de complementar Uhum. que a pessoa ela consegue se reeducar quando ela começa a mudar o comportamento. Como você disse, né? Ela tem Sim. autonomia, ela decide Sim. o que vai consumir. Sim. Então ela já sabe, ela Sim. foi educada, ela foi reeducada, porque ela teve uma Sim. educação na infância em relação à alimentação, na adolescência, e nesse Sim. momento a gente reeduca com o objetivo que ela cria autonomia e faça as melhores escolhas. Perfeito, Carol. Vamos para a próxima, porque quem Sim. conversa demais sou eu. Construindo, reconstruindo e desconstruindo a alimentação. E é uma tarefa Ai, meu difícil, Deus. é uma tarefa muito difícil, É porque os bastante hábitos difícil. alimentares que nós aprendemos lá na infância estão conosco até hoje, né? E aí aqui tem uma Sim. pergunta assim, por que as pessoas restringem o cardápio para emagrecer? Eu acho que, em vez de restringir o cardápio, restringem as preparações do cardápio para emagrecerem. Por que as pessoas Sim. fazem isso, Carol? Você consegue explicar isso? Sim. Tá difícil. Mas eu acho que quem nunca fez dieta na vida, eu nunca fiz, por incrível que pareça, mas eu já convivi com muita gente que fazia. A minha mãe, por exemplo, depois ela parou, mas eu lembro quando eu era pequena ela fazia muito dieta e a minha prima também. Mas eu Uhum. acho que as pessoas elas são bombardeadas por informações da mídia o tempo todo, e hoje com o Instagram.
enfim, informação de dieta essa, dieta aquela, dieta do doutor fulano, low carb. E aí se cria que você precisa restringir. Claro, para emagrecer é preciso restrição calórica. Mas cria-se um conceito de que você precisa restringir a todo custo. E aí, por exemplo, pão não pode. E aí troca por tapioca, que é a mesma coisa. E as pessoas que começam a acham que para emagrecer tem que parar de comer. Mas na verdade você não precisa parar de comer. Você precisa mudar a qualidade dos seus alimentos, né? Porque a qualidade vai influenciar. É diferente você comer uma salada com proteína do que você comer um hambúrguer que também tem proteína. Falando proteína, porque as pessoas falam muito em proteína, né? Carne. Tem ali... E eu tenho um infarto sim, aqui agora, carnes. Sim, tem ali o mesmo alimento que as pessoas falam que é um alimento bom para emagrecer e tal, mas a composição é diferente. Então, as pessoas, elas criam na cabeça, alguém cria na cabeça delas, e elas levam isso de que para emagrecer é preciso parar de comer. Na verdade, não é. Você precisa comer as quantidades adequadas para você e melhorar a qualidade alimentar. Mas eu acho que é muito desses bombardeios. Para de comer, para emagrecer é só fechar a boca, faz dieta da sopa. E dieta da sopa é o quê? Restrição, faz dieta do ovo e come só ovo. E aí as pessoas entendem que precisa sair cortando um monte de alimentos, inclusive os alimentos que gostam. A do sol, a da lua, né? E várias outras dietas. E aí você falou essa questão... A de Marte, a de Plutão. Falou essa questão de emagrecer. E a gente precisa entender que com o carro, ele anda, ele corre, né? O carro, ele precisa de combustível. E ele gasta esse combustível. Nós somos pessoas, nós precisamos do alimento como combustível. E o gasto energético vai resultar... Se eu estou gastando mais energia, significa que eu estou usando mais as minhas reservas. Então, se eu faço mais atividade física e equilibro a minha dieta, significa que eu posso perder também. Então, necessariamente, eu não preciso restringir os alimentos de forma geral. Então, estamos na quarentena. Grande parte das pessoas saíram em casa, isso me inclui. E aí eu percebo que também tem um aumento, eu tenho um aumento do ganho de peso, de meu Deus, o que é que está acontecendo? Claro, Carol, não estou em atividade, não estou fazendo territorialização. Realizar atividade, territorialização, gente, é a gente conhecer a área, né? Falar a linguagem aqui, a área onde, né, os alunos estão, vão atuar. Então, nós fazemos esse processo de territorialização. Então, tem um gasto energético. Realizar atividade física em casa é bem interessante. Só que não é tão motivadora, mas é interessante também. Né? Então, assim, para as pessoas lembrarem disso, que é o equilíbrio entre o que eu vou consumir e o que eu vou gastar. O ganhar ou o emagrecer. Diga, meu bem. Sim, e lembrar também que, se falando de saúde, não é só emagrecer, a gente precisa ter uma alimentação saudável. É saúde, é bem-estar. Emagrecer pode ser uma consequência. E que lembrar também que nem todo mundo precisa emagrecer. As pessoas têm uma ânsia por emagrecer o tempo inteiro e às vezes nem precisa. Ter gordura no corpo é normal e é saudável, né? Ah, meu Deus. A questão é o equilíbrio, sabe? Mas, né, nenhum extremo é legal. Olha, e tem mais perguntas aqui polêmicas, viu, Carol? É obrigatório o uso de suplementos para equilibrar a dieta? Aí a pessoa não falou se é um suplemento medicamentoso ou se é um suplemento como existem, né, aquelas marcas que fazem suplementação para idosos, para pessoas que estão, não vou falar o nome das marcas, já é saindo aqui, que estão com gasto energético intenso, né? Mas é necessário, a pergunta é obrigatório o uso de suplementos para equilibrar a dieta, equilíbrio de dieta? Sim, pela pergunta e conhecendo também esse mundo, a gente já sabe que essa pergunta ela provavelmente foi bem direcionada à suplementação, né? Whey, creatina, e assim vai. Mas não é. Os suplementos, eles são, na verdade, sendo bem sincerão, quem precisa mesmo são aqueles que não compram, ou seja, os atletas, que às vezes são patrocinados. Não é um problema. Né? Até porque... Mas não estou falando isso como um problema. Mas quem precisa são essas pessoas que treinam de forma mais intensa e muitas vezes eles teriam que comer uma quantidade absurda de alimentos para conseguir ali a quantidade de proteína, para conseguir a quantidade de carboidratos, que às vezes também é suplementado. Então, quem precisa de fato, na maioria das vezes, obrigatoriamente, são os atletas de alto nível. A gente, né? Nós, pessoas normais, que só praticamos musculação, pilates, exercício físico aqui, outro ali, a gente pode usar sim, mas por outros motivos, não exatamente por necessidade, porque suplementação já se diz, né, para suplementar, para complementar o que falta ali na alimentação. Mas um dos grandes motivos que eu acho
que vale a pena prescrever, muitas vezes por praticidade. Às vezes a pessoa treina muito tarde, aí quando ela chega do treino, ela não consegue fazer uma alimentação suficiente, porque está à noite, ela não consegue comer aquele volume, ou está próximo do horário dela dormir. No trabalho, às vezes a pessoa trabalha fora, e aí ela não consegue equilibrar as refeições e também não consegue comer um volume um pouquinho maior quando consegue fazer as refeições. Então, colocar alguma suplementação pode ajudar, porque ela pode beber ali rapidinho, sem precisar parar. Então, eu acho que um dos maiores motivos para essa população é a praticidade. Para complementar ali na praticidade, quando é um dia que você não consegue consumir por meio da alimentação. Mas na grande maioria dos casos, a alimentação por si só é suficiente para garantir, né, vitaminas, minerais, e essa suplementação que as pessoas tanto querem. Muito melhor você... um whey, mais ou menos, custa em torno de uns R$100, né? Imagina. R$100 você faz uma boa feira ali em qualquer canto, qualquer canto aqui de Salvador, né? Com exceção do supermercado, nas feiras você consegue comprar direitinho. E aí você falando da suplementação, me lembra também os casos muito específicos. Pacientes que estão com neoplasia, né, com câncer, que tem DPOC, que são situações específicas que a gente faz a suplementação com o objetivo até de permitir que o paciente ele tenha um ganho, né, de peso, um ganho ponderal, não necessariamente de massa magra ou de massa gorda, mas que a gente tenta suplementar o paciente para evitar que ele adoeça, né? Porque toda vez que a pessoa está no estado de desnutrição, ela fica mais sensível a ter várias infecções. Então, se a gente consegue evitar a desnutrição, consequentemente, a gente consegue evitar algumas infecções também. Então, gente, fica a dica para vocês. Suplementação é para quem precisa e deve ser prescrito pelo nutricionista. Né? Isso é muito sério. Existem pessoas fazendo várias suplementações que não precisam, gastando dinheiro, e nós precisamos nos alimentar. E a suplementação vem quando há necessidade, sim, Carol. Sim, e isso é um problema até muitas vezes em consultório. Eu mesmo recebo algumas pessoas que elas já chegam em consultório ou tomando um monte de suplementos que nem precisa, nem sabe mais para que foi que tomou, ou porque tomou em uma condição que era lá há 2, 3, 4 anos atrás e agora essa condição nem existe mais, a vida já mudou completamente. Mas assim, e aí, precisa tomar algum suplemento? E aí, precisa tomar alguma vitamina? E aí, qual que eu compro? Ou de repente você não prescreve e daqui a pouco, um amigo meu me falou que era para tomar tal coisa. E aí, o que você acha? Eu já comprei. Você já comprou? Agora é que lindo. Comprou... Né? Você já comprou, vamos tentar colocar aqui. Ver primeiro se é algo que você realmente pode tomar, senão eu tenho que mandar jogar fora. Mas se é algo que você pode tomar, vamos tentar equilibrar aqui para não jogar esse dinheiro fora. É difícil, mas, né, Carol? Mas se me ligado antes, seria economizado. Pois mas acontece. Pois é, Carol. Ai, meu Deus, tem muitas perguntas aqui. Carol, uma pergunta aqui. O que gera a compulsão alimentar? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil, porque as pessoas generalizam muito a compulsão alimentar. Primeiro eu vou falar o que poderia gerar a compulsão alimentar. Né? Então, pode ser os comportamentos da alimentação na infância, então aquela família que não é por maldade, a gente sabe, mas que só levanta da mesa quando raspar o prato. E aí a criança sempre tem que comer, deixa de respeitar, deixa de saber o que é fome e saciedade, porque quando a gente é criança a gente sabe isso muito bem e vai desregulando por conta desses comportamentos. Ou aquela mãe, ou pai, ou cuidador que a criança almoça com o chinelo na mesa. Comportamentos na adolescência, de se comparar com a colega, hoje em dia com o Instagram. Pessoas que passaram por situações de fome podem gerar compulsão alimentar, porque em algum determinado momento da vida ela não tinha o que comer, ou quase não tinha o que comer, e agora ela tem, e aí isso fica descontrolado, até situações de violência. Então, tem uma série de coisas que podem causar compulsão. E também dietas restritivas, não todas, mas uma dieta, principalmente essas que pegam em revista, ou uma dieta mal planejada, ela pode causar compulsão. Não é toda dieta que vai causar compulsão, mas ela feita da forma errada pode causar, principalmente quando é aquela que se incentiva que alimentos são vilões, né? Que não pode isso, que não pode aquilo, que é proibido, que proíbe tudo e que a pessoa gosta. Esse também é um comportamento que pode gerar compulsão alimentar, mas não dá para generalizar uma coisa só.
Em outro ponto sobre isso é a diferença do exagero e da compulsão. Muitas pessoas têm dito, principalmente agora na quarentena, ai, tenho compulsão, tô com compulsão. E na maioria das vezes não é. É exagero. Exagero é normal, acontece com qualquer pessoa que está inclusive comigo. Se eu for comer uma feijoada na casa da minha mãe assim que acabar a quarentena, Se eu certamente eu os vou bifes de cometer um minha mãe, exagero. inclusive de minha mãe, eu vou exagerar, certamente. Não é? Então é normal, acontece, mas a gente controla, não acontece sempre, é uma vez ou outra. Claro que esses exageros acontecem toda semana, isso vai gerar algum problema. Mas não é exatamente uma compulsão. A compulsão é diferente. A pessoa se sente mal, a pessoa sente vergonha, a pessoa é muito sofrido, né? Ela sente dores físicas mesmo, então ela come até passar mal, ela come escondido porque tem vergonha que as pessoas vejam, ela não percebe o quanto comeu enquanto ela está comendo, às vezes só percebe que ela comeu demais quando já passou, sabe? E aí ela vê a embalagem ali vazia, então é uma coisa completamente diferente. E tratamento psicólogo, psiquiatra e nutricionista, a gente não pode esquecer. É interessante que na live, né, com o Fábio Rocha, psicólogo, ele colocou muito essa questão que a alimentação, que o alimento ocupa os espaços vazios na vida, né? E essa praticidade em relação à alimentação, praticidade com tudo, praticidade no Instagram, praticidade no trabalho, e na vida como um todo, permite escolhas de alimentos que são mais calóricos, e esses alimentos mais calóricos, que têm um sabor diferenciado, porque tem uma grande quantidade de gordura, acabam ocupando alguns espaços vazios. Então ele falou muito dessa vertente da psicologia, na interface com a nutrição, para a compulsão alimentar. Ainda tem aquela questão, né, Carol? A pessoa consome vários tipos de alimentos. Então, ela não fica apenas só no bolo. Ela come o bolo, o biscoito, a maçã, aí a feijoada. E um curto espaço de tempo, ela tem esse episódio. E é uma quantidade de alimentos que outra pessoa, nas mesmas condições, não consumiria. E até ela mesma. No outro dia, se ela for comer, ela não consegue comer tudo aquilo. E é isso que você falou. É uma mistura de coisas que não combinam, que ninguém nem a própria pessoa não comeria. Sei lá, um feijão em alguma coisa doce, a pessoa só precisa comer. E ela não percebe, ela percebe depois e vem regada de muita culpa. É realmente bastante complicado. Carol, outra pergunta aqui. É necessário substituir batata inglesa por batata doce para ter uma boa alimentação? Com certeza não. Poxa, Carol, tem certeza? E nem pão por tapioca. E nem pão por tapioca. O que é que tem nessa batata doce que as pessoas, né, endeusam a batata doce e querem tirar a batata inglesa e acham que a batata doce vai ser a salvadora da pátria? Olha, sinceramente eu não sei, mas eu acho, não sei de onde surgiu. Eu sei que eu descobri isso quando eu já estava estudando nutrição. Que a gente já começou a ver ali, colega, batata doce, frango, e as pessoas acabaram criando uma coisa que para, né, crescer, para hipertrofiar, para emagrecer, é batata doce com frango, é arroz com brócolis, né? Porque tem que ser com brócolis, não pode mais ser com cenoura. Não pode mais ser com cenoura, tem outra coisa, com brócolis e frango. Você não pode sair daí. Eu acredito que o E falando em calorias. Desculpa. Não, pode falar. Pode falar, Carol. E falando em calorias, que as pessoas pensam, a gente não gosta de falar, mas as pessoas querem saber, né? A diferença é quase nada, são menos que 20 quilocalorias de um para o outro. Então, por que escolher um ou outro? Se você gosta, come o que você gosta. E varia, né? Varia. Tem uma infinidade aí de tipos de batatas. E assim, vai depender da quantidade. E a batata doce, ela tem um pouco mais de fibras, mas que não quer dizer que ela é a salvadora da pátria. E tem um índice glicêmico um pouco menor, mas também não é salvadora da pátria. Agora imagine uma pessoa consumindo batata doce e frango todos os dias. Ou a restrição que ela faz na alimentação dela e como outros nutrientes não são consumidos a partir do momento que a batata doce substitui todos. Então, gente, fica a dica, viu? Utilizar todos os grupos de alimentos para manter uma refeição equilibrada, para ter um cardápio equilibrado. Pode falar, Carol, o que tem mais? Eu acho que um problema dessas coisas também é que às vezes as pessoas trocam um alimento que elas gostam muito por um que elas não gostam tanto assim, e é um alimento igual. Por exemplo, já vi pessoas amigas, enfim, que gostam muito de pão, ama pão, que cai nessa coisa parecida da batata, né? A diferença são basicamente as mesmas que você citou aí.
E daí ela não gosta de tapioca, mas alguém algum dia falou que tapioca era melhor. E ela deixa de comer o pão para comer a tapioca, que é a mesma coisa, ou às vezes um pouquinho até mais, porque a porção que você usa é um pouquinho maior. Então, pra que esse sofrimento? Se você gosta daquele alimento, você não gosta, tudo bem. Uhum. Né? Pra quê? Eu lembrei de uma paciente que ela olhou para mim e disse assim: Mas, Jeane, eu vou comer pão. Eu disse: Você não disse que gosta de pão? Ah, mas porque assim eu estava esperando, eu acho que ela estava esperando um cardápio assim, surreal, né? Não, porque assim, Sim. meu cardápio tem fruta, verdura. Eu disse: Mas você queria o quê? Né? Então, assim, por que o pão você não gosta? Porque você precisa sofrer. Teve outra também, Carol, que disse Sim. assim: Jeane, olha, tô sofrendo tanto, isso na primeira consulta, sofrendo tanto porque tirei o açúcar do café. Pense no bicho amargo sem Uhum. açúcar, mas estou tomando aquele orgulho de estar sofrendo porque já Uhum. tomando café sem açúcar. Aí vem minha pergunta: por quê? Né? Porque se eu posso equilibrar o Olhe. açúcar no seu plano alimentar, por que você precisa passar por isso? E aí vem todo o questionamento. Não, porque eu Uhum. ouvi que sem açúcar é melhor. Você ouviu onde? Quem te orientou? Uhum. Então, eu sempre brinco que educação alimentar e nutricional é uma catequese. Porque você fica ali, ó, Sim. insistindo para a pessoa Oi, aprender. mas café sem açúcar é mais gostoso. Mas café sem açúcar é mais gostoso, viu? Para quem gosta de café, eu não tenho nada contra. Agora, ela tomava sofrendo. Sofrendo, Carol, não porque eu tô tomando só café. Não, eu tomei sem açúcar, acho massa, Mas é. mas ela falando que tá É. sofrendo, peraí, né? Então, não, Sim. sofrer. Às vezes não desce. Tem uma amiga da minha mãe que eu fico brincando assim com ela, porque ela fala, ah, nem vem. Esse papo você não vem. Eu sempre fico brincando com ela. Não, mas que absurda. Se você vier na minha casa é com açúcar, a gente sempre fica brincando. Mas não tem como. Como é que você vai, a menos que seja uma condição de doença, sei lá, uma pessoa Exatamente. renal, ela não pode comer carambola, você não, ela pode amar, você Pois não é, pode deixar, sem dúvida, né? Aí isso é uma coisa. sem Outra dúvida. coisa são essas coisas assim mais pontuais, a pessoa não tem doença nenhuma, você consegue equilibrar. Esses dias mesmo, até acho que até falei na outra live, a pessoa era diabética, gostava muito de farinha, já uma senhora de idade, do interior. Como é que você não vai colocar isso em nenhum momento, em nenhuma refeição, em nenhum dia da semana? E aí, Você tira ali tudo da pessoa, né? Toda a cultura alimentar dela. É complicado você impor esse tipo de coisa na alimentação das pessoas. uhum. Tá fazendo isso pra dar errado. E falando em farinha, aqui uma das perguntas é essa. Socorro. Pergunta se tem que retirar a farinha totalmente da alimentação, se a farinha é nociva, que ela tem que retirar da mesa, né? Qual é a quantidade de farinha que ela deve estar ingerindo? E aí, Carol, farinha é a grande vilã da nossa dieta? Como funciona? Eu acredito que não. É o Sim, contexto, né? O que vai ser problema na alimentação é o é contexto. o Você excesso. come só farinha, é o excesso. Você come só farinha, é um prato com farinha que não tem mais, né? É só farinha e carne, É. isso seria um problema. Tem farinha, tem carne, tem ali uma salada, seja crua, seja cozida, é uma outra coisa. Aí tem muita gente também que pergunta sobre feijão com arroz e farinha. Será que pode? Pode. A questão é quanto de farinha você vai colocar, quanto de arroz você vai colocar. Não tem problema misturar os dois. O Porque problema é se você usa muito de tudo. são fontes de Sim, porque são carboidrato. duas fontes de. Sim, são duas fontes, mas não tem problema você colocar. O que você precisa fazer é justamente equilibrar. E é isso que eu faço nas minhas dietas quando a pessoa gosta. Eu achei interessante Equilibrar. que eu lembrei de um caso aqui de um grupo, né, fazendo educação alimentar em centro de educação infantil. Uhum. E aí eu fui reduzindo, porque eles consumiam uma quantidade grande, a farinha era grande por sala, Uhum. e aí eu fui reduzindo, Sim, chegou a metade daquela farinha, era pequenininha. Aí pronto, foi a sim, farinha era pequenininha, era um pouquinho só em cada um, que eu chamo isso de desmame, né? Porque eu não vou de vez nunca, eu vou sim, devagar e sempre. sim, Pronto, chegou o momento sim. que não tinha mais a farinha. Pronto, aí passou uma semana, todo mundo feliz. Aí quando eu fui chegando, os meninos Uhum. começaram a bater na mesa. Queremos farinha, queremos. Eu não esqueço disso, Carol. Eu não esqueço disso, gente. Eu digo, meu Deus do céu, eu fui tão devagarinho. Eu digo, aí fui daquela conversa, né, com eles, tudo mais, falando da Sim, importância dos outros sim. alimentos, que não podia, porque na verdade eles queriam colocar farinha no feijão e deixavam o restante. Então, por isso que eu fiz a Uhum. intervenção, né? E fui reduzindo, Sim, reduzindo, reduzindo. Chegou um momento
que ia acontecer esse meu dia, eu chamei do motim da farinha, porque foi Sim, tão bonitinho. sim. Eles tinham 5 anos batendo na mesa, queriam Engraçado. farinha. Eu digo, calma, pega ali, roseja lá a farinha, um pouquinho, pronto. Aí todo mundo ficou feliz. E depois eles Sim, é esqueceram a equilíbrio. farinha, que é hábito, né? É Sim, reeducação. E aí eles esqueceram. sim. Vamos aqui a outra Ai, pergunta. Carol, sim, as refeições devem ocorrer até 20 horas, possivelmente deve ser relacionado ao processo de emagrecimento, né? Que tem essa questão, vou sim, comer até 7 da provavelmente. noite, eu vou consumir É, até 20 horas, sim, eu não vou tomar café de sim. manhã. Agora até que aumentou, né? Porque antes era até às 18. As pessoas pensam que o metabolismo para às 18. Eu vi a frase que eu achei maravilhosa, que era justamente sobre isso. Claro que pode, não tem problema, o nosso metabolismo ele não para, o nosso organismo Sim, não para à noite. Mas as pessoas ficam pensando isso. Mas vamos pensar, se você. Aqui são que horas? 8h30. Então, do horário. Não tem problema nenhum comer depois das 20 e tal. O que a gente precisa pensar é se essa refeição ela está muito próxima ao horário de dormir. Porque fazer uma sim, refeição grande, né, próxima ao horário de dormir, com muita gordura, muito volumosa, vai prejudicar a qualidade do sono. Mas não tem problema nenhum comer pão à noite, comer carboidrato à noite, jantar, enfim. E aí o que eu estava falando era a analogia do fuso. Que as pessoas pensam nisso, e aí, essa questão do fuso, se você pegar um avião daqui para o outro lado do mundo, lá já é de manhã. Qual horário que vai contar? Já que não pode depois das 20. pois é, pois é. E aí, gente, Carol já falou para vocês essa questão que é o tipo de alimento que vai consumir e se consome os alimentos muito próximo ao horário de dormir, pode interferir no processo do sono. Porque na hora que a gente vai dormir, o corpo precisa relaxar. Então, se o corpo está em atividade fazendo a digestão, certamente o adormecer não vai ser tão fácil. Certo? Você Uhum. voltou, Carolzinha? Vou Vou tentar a próxima questão. ter Jejum isso. intermitente é o melhor método para emagrecer? Não. Foi engraçado que uma pessoa fez contato comigo via direct e aí perguntou: você Uhum. trabalha com jejum intermitente? Eu achei a pergunta estranha, né? Porque assim, você é nutricionista, você não trabalha especificamente, você trabalha com nutrição. E aí eu peguei e respondi a ele assim: Uhum. é para você? Por quê? Não. A ele, obrigada, porque ele queria um profissional que trabalhasse com jejum intermitente. E aí Sim, ele sim. nem viu o paciente, não conversei com ele, não fiz anamnese, ele já veio dizendo eu quero fazer um jejum intermitente. E eu já escutei isso também de Sim, outros pacientes, né? De chegar assim, não, Jane, porque sim. agora a moda, essa eu vi em 2018, eu não esqueço. A moda agora é Uhum. jejum intermitente para emagrecer. E aí eu lhe pergunto, é o melhor método de emagrecimento, o jejum intermitente? Com certeza não. A melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Se essa é o jejum intermitente, é para você, né? Uhum, Se não é, provavelmente não. Mas o que acontece é que essas dietas, elas dizem que emagrece, mas o que emagrece de fato é a restrição calórica que você faz. Que ela pode ser maior ou menor, ou equilibrada. Se ela for muito pequena, não vai. e assim, no Nossa. jejum intermitente, a pessoa fica um período de tempo sem consumir alimentos, e quando ela vai Uhum, consumir os alimentos, ela consome alimentos bem, assim, bem restritos, né? Alimentos e algumas dietas, alguns uhum, planos alimentares, vem uma restrição além do jejum. Então, se ela está ingerindo sim. menos, consequentemente, ela vai perder mais, porque existe uma relação entre Uhum, ganho e perda com a atividade física e com a quantidade de alimentos que é consumido. E aí tem aqui a próxima pergunta sim. aqui. Ah, essa daqui é uma afirmação. Tomo shake há alguns dias e perdi peso. Já posso voltar a comer os outros alimentos? Poder sempre pôde, não devia ter parado. Não, a questão é essa, poder sempre pôde. A questão dos Uhum, shakes é muito problemática e é um emagrecimento que não é bacana. Porque na verdade, não é nem você restringir, é você não consumir, porque na maioria dos casos você troca aquela grande refeição por apenas um suplemento. E aí você perde o sabor das refeições, você perde o prazer do ato de comer em si, de mastigar, de sentir a comida, o paladar. Isso por si só já é ruim. Sem contar que o uhum. emagrecimento por uma restrição grande, que você acaba perdendo o que você não quer, que é justamente água e massa muscular,
Então, na verdade, não é emagrecimento, é uma perda de peso. Se a gente for pensar em Pois é. composição corporal, talvez você tenha até engordado, porque o que você perdeu foi massa magra. Então, Não a foi sua gordura. parte ali de gordura, em aquele percentual, está maior. Então, o ideal é parar de usar o shake e buscar uma reeducação alimentar para conseguir um emagrecimento saudável. Provavelmente, esse peso vai voltar. O Provavelmente, famoso esse efeito peso vai sanfona, voltar. porque eu Sim, fiz uma restrição alimentar, claro, o corpo entendeu que eu estou sem alimentos ali e sim, continuo gastando. Então eu vou emagrecer de forma rápida. Depois, se eu passar a consumir o sim. que eu consumia antes, eu volto a engordar. E aí gera baixa estima, a pessoa fica triste, porque, meu Sim, Deus, eu engordei, mas é porque não reeducou, mudou, restringiu, sim, fez uma dieta que é uma dieta bem sim. restrita, né? E Próxima pergunta restringe aqui, pela tá? metade. Pois é. Restringe geralmente pela metade ou um pouco mais que a metade do que o que você consumiria. Então é Aham. uma restrição bem grande. Bem grande. Eu fiz essa enquete hoje no Instagram, né? Perguntei se as pessoas já Uhum. tinham tomado shake. Quando eu li a última vez, 27% admitiu que já tinha usado shake para Sim, emagrecimento. Né? Então, é sim. preocupante. Se você for parar e pensar, é muito preocupante. Carol, uma Uhum. pergunta aqui, ó. Eu vou juntar as duas perguntas. Como faz uma dieta Sim. cetogênica e cortar carboidratos é a melhor forma de emagrecer? Sim, aí misturou um pouco até de cetogênica com low carb, É. né? Acaba misturando um pouquinho. Uhum. A dieta cetogênica é uma. É como a gente falou ali do jejum intermitente, como pode ser low carb, é uma estratégia que até é uma dieta um tanto quanto perigosa, porque a restrição ela é muito grande, e aí o corpo passa a utilizar corpos cetônicos, porque carboidrato fica ali em torno de 5%. A dieta Sim. cetogênica é uma estratégia pontual, que pode ser utilizada, assim como low carb, assim como jejum, mas ela não é para todo Sim. mundo, ela precisa ser muito bem planejada. Eu, particularmente, não uso, não gosto, prefiro evitar, Você, porque ela particularmente? causa. Não gosto de usar, não Sim. uso. Sim. Não. Mas ela precisa ser muito bem planejada. Por quê? Ela é muito baixa em carboidrato, ela é aumentada em proteína e principalmente em gordura, que é justamente para formar corpos cetônicos para ser a energia do corpo. E é uma coisa que o nosso corpo não quer. Ele quer usar, a preferência dele é usar glicose, ele até consegue. Mas é Sem muito dúvida. sofrido, e a pessoa vai sentir dor de cabeça, estresse, um monte de coisa. Então tem que ter muito cuidado com ela, além de ser uma restrição severa. Se você passa muitos dias com. Primeiro, se você não está preparado para fazer ela, você vai passar muito mal e podem ser condições assim. Vi um dia desses uma pessoa relatando assim, a saúde dela se acabou rapidinho fazendo isso. Ou se você dá, mesmo ela bem feita, se você passar muito tempo, também não vai dar muito certo. Tem que tomar muito cuidado. É bom evitar, é bom passar um pouquinho longe se você não sabe muito bem o que você está fazendo, ou a pessoa que está ali prescrevendo também não. Sim. Tem que tomar cuidado. Entendi. E cortar carboidratos é a melhor forma de emagrecer? Com certeza não. Até porque se você corta carboidrato, você reduz ali a sua energia, você fica mais letárgico. Treino, como a gente já tinha conversado aqui, é uma coisa muito importante para o emagrecimento. Então, se você não tem energia suficiente, você não vai fazer um bom treino. Se você não tem um bom treino, o seu emagrecimento também é prejudicado. Então, você está fazendo uma coisa que você acha que vai te ajudar, mas na verdade só vai atrapalhar e, inclusive, deixar a pessoa bem mais estressada. É tudo que a Uhum. gente não quer, E ainda nem para o pode usar, emagrecimento, nem para a vida saudável. em casos mais extremos, usar, né, a proteína como fonte de energia. E aí o que a pessoa deseja tanto Sim, de hipertrofiar, acaba não hipertrofiando como ela gostaria, porque exatamente sim. as proteínas estão sendo utilizadas no lugar dos E carboidratos, né? sai muito, sim, e sai muito mais caro também. Financeiramente não compensa, porque você acaba Sim, desperdiçando proteína para fim energético, para gerar pois é. energia e proteína a gente sabe que é mais caro, frango é mais caro, carne é mais caro, né? Sem Então dúvida, tem que estamos fazer essas acabando. contas. Aqui tem uma pergunta que Hum, tem que comer alimentos diet light. Tem que de comer, a novo, pergunta é, tem que comer alimentos diet e light e manteiga ou margarina? aí, Vou finalizar com essas duas. Alimentos diet certo. light, manteiga ou Eu vou margarina. responder
Eu vou responder primeiro a margarina, que é um pouquinho mais rápido. Sim. Margarina, ou manteiga sempre, porque é muito mais saudável. A margarina é ali cheia de produto, cheia de coisa química. A manteiga é só a parte ali gorda do leite e sal. Então é muito mais saudável. Quando você olha na embalagem, você vê que você tem geralmente esses dois ingredientes. Tenta dar uma olhadinha para ver se não tem corante, né? Vai ser uma qualidade melhor. Mas mesmo a manteiga com corante, ela vai ser muito melhor que a margarina. Então, manteiga sim. E assim, para as pessoas entenderem... Aproveita e usa menos. Que as pessoas entendam que a margarina era um óleo que passou por um processo que a gente chama de adição de hidrogênio, que mudou as características dele, e isso não faz bem para... É um processo bioquímico, né, bem bromatológico, que é a minha área também, mas não faz bem para o nosso corpo, porque está associada com o aumento do LDL, que é o colesterol ruim, doenças cardiovasculares, e por aí lá vai. Sim. E o bom de usar manteiga, que ela é um pouco mais cara, a gente acaba usando menos também. Já ajuda. Pois é. Já ajuda no colesterol. Pois é. A questão agora do Diet Light. Não, ser diet ou ser light não é premissa para ser saudável. Não significa que é saudável. Diet é ali a redução de um ingrediente. Pode ser o açúcar, pode ser a gordura, pode ser o sódio, pode ser outra coisa. E o light é a redução de 25% também de algum desses. Então, não necessariamente é saudável. Por quê? Quando você tira uma coisa, pense aí qualquer receita. Se você tira uma coisa dela, para ela dar certo, você tem que colocar outra. Então, aí tira o sal, aumenta a gordura, tira o açúcar, aumenta o sal, e assim vai. Então, não necessariamente é saudável. O indicado é comparar a outra embalagem daquela mesma marca. Não adianta, por exemplo, você pegar um requeijão de uma marca X e comparar com a da marca Y. Você tem que comparar da marca X com a marca X para você, olha o rótulo, ver ali quais são os ingredientes, a composição nutricional, e aí você consegue fazer uma melhor escolha e não pagar mais caro num produto que é igual ou pior. Mas, em geral, para mim é não. Em geral, para mim é não. E até porque, geralmente, esses alimentos são que a gente usa esporadicamente, né? Não é aquele alimento que é para estar todo dia na mesa. Então, come o que você gosta, o normal, que às vezes até é mais gostoso, e come com controle. Sem dúvida, Carol. Eu lembro recentemente, já tem um tempinho, eu coloquei um post sobre isso. Diet Light, né? Para as pessoas começarem a entender. Quem não viu, vai lá no feed, procura, tem lá a informação. Eu queria, né, gente, começar agradecendo, Carol, a você pela sua presença, a sua disponibilidade. É para mim uma honra estar aqui conversando com você sobre esse assunto, né, sobre planejamento de cardápios, reeducação alimentar e dieta com restrição. Uma vez que eu lembro muito bem o seu interesse, né, pela nutrição como um todo, um interesse pelo comportamento alimentar, não apenas pela prescrição do plano alimentar. Né? Então, eu te agradeço mais uma vez pela sua presença. Tá certo? E eu que agradeço a você e a Prodébora também. Aí é muito difícil chamar de você. Me chame de você e, por favor, não me chame de Pro. Porque aí entrega a minha idade já não fica legal, entendeu? Fica difícil. Eu também já tô com cabelo branco, aí tá chato. Por favor, Carol. Então, pode se despedir, Carol, do público. Então, tchau. Muito obrigada pelo espaço. Precisando de qualquer informação sobre nutrição, estamos aqui para ajudar e para compartilhar conhecimento. Importante é buscar uma alimentação saudável para manter a saúde. Gosto sempre de lembrar, as pessoas procuram muito por emagrecimento, às vezes enxergam o nutricionista ali como só um profissional emagrecedor, mas eu gosto sempre de frisar que não adianta emagrecer perdendo a saúde. A gente tem que pensar muito bem nisso. Todo mundo tem um limite e ele não é só físico, ele também é mental. E a gente precisa pensar nisso. Não dá para querer emagrecer a todo custo, fazer qualquer loucura. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Carol, pela sua presença. Muito obrigado pela presença de vocês. Olhe, essa live também, né? Nós vamos colocar lá o material no grupo do Telegram. Então, quem ainda não faz parte do grupo do Telegram, entra que vocês vão encontrar muitos materiais. Entra lá, o link da bio. Né? Entra lá no link da bio e aí vai ser direcionado para o Telegram, certo? Tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar lá. Certo, Carol? Mais uma vez, muito obrada. Tchau. E essa live será editada e nós vamos colocar também no YouTube. Você me autoriza? Claro! Tchau. Um beijo para todos, um beijo para Carol. Tchau, gente. Tchau, beijo. Beijo.